Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Ok. Bom, então vamos começar a nossa... Jax, ficou mudo seu microfone. Seu áudio. Ok, agora me escutam? Sim. Sim. Bom, então vamos iniciar esta primeira reunião deste comitê que tem por objetivo a gente ver a política pública de hematologia, especialmente sobre a hemofilia no estado do Pará, mas eu gostaria de começar cumprimentando uma figura importante da hematologia paraense, que eu estou vendo aqui, a minha professora Luciana Maradei. Muito obrigado pela sua presença, professora doutora Luciana Maradei. Cumprimentar aqui doutor Raimundo Sena, cumprimentar aqui também a Cristina, cumprimentar aqui o excelentíssimo senhor diretor-presidente do Hemopa, doutor Paulo Roberto. Satisfação, Paulo. Muito obrigado pela tua participação. Cumprimentar aqui a Cristiane Costa, que é da ASPAC, ela que é a grande incentivadora desse momento. Cumprimentar aqui o doutor Daniel Lobo, defensor público, representando aqui a Defensoria Pública. Muito obrigado, doutor. Cumprimentar também a Késia Turan, que é a secretária da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado. Eu estou vendo 3 pessoas conectadas, um único ali, eu acho que são as médicas do Hemopa, é isso? É. Isso, a doutora. Saidio. Tudo bem, Said? Tudo Quem bem? é que está mais aí? Kátia Valente. Oi, doutora. Satisfação. E? Marineide Bastos. Oi, Marineide. Tudo bem? Obrigado pela participação. Bom. Faltou de novo o seu áudio, doutor. Ok. É o Benison Costa, que só está a foto dele. Benilson, né? É, Benilson Costa. O Deputado. Benilson representa... Boa Oi. tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, amigo? Tudo bem, doutor? Estou representando a Fundação Hemopa, a Procuradoria da Fundação Hemopa. Ok, muito bom. Muito obrigado. Kézia. Uma informação aqui, doutor, a gente ainda não entrou a doutora Paula da CESPA, que já estava confirmada a presença, para entrar em contato com ela, e os representantes da OAB e do COSEMES também. COSEMES está aí? Está aí, doutor? COSEMES está aqui. Está aqui, sim, desculpa. Mais a representante, tem mais uma pessoa, a doutora Fábia Fournier, do Ministério Público. Então, mas sejam todos bem-vindos. O deputado Jacques Neves está aqui para representar a Assembleia Legislativa, dando esse suporte, não é, deputado, para que os trabalhos o diálogo possa ser feito. Ok, só contextualizar, mais uma vez, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Eu gostaria, no último dia 17 de abril, a Assembleia Legislativa ela foi aprovado o Dia Estadual e a Semana de Conscientização sobre Hemofilia e outras
hemoglobinopatias no Pará, a aprovação da lei de número 9245 de 2021. Esse projeto de lei é de minha autoria, foi sancionado pelo governador do estado. Este projeto de lei ele foi oriundo de uma sessão especial para a gente debater o tema, em que o Hemopa se fez presente, a Cristiane também da Abraspem também esteve presente, a Associação Paraense de Hemofilia. E uma das proposições que a gente teve foi o Comitê para a Contextualização e Planejamento das Ações de um grupo de trabalho para analisar a proposta de projeto que criará a política estadual de atenção às pessoas com as doenças hematológicas, exatamente para a gente poder ajudar o Hemopa, ajudar os profissionais a fazer uma melhor regionalização da hematologia, uma vez que o Hemopa já tem uma excelência na hemoterapia. E aqui a Comissão de Saúde e a Assembleia Legislativa do Estado estão para ajudar no sentido de nós podermos dar esse primeiro passo e nós podermos estabelecer melhor essa política pública da hematologia no Pará. Eu gostaria de franquear a palavra ao Dr. Paulo Roberto, diretor-presidente do Hemopa. Doutor, por favor, ligue o seu microfone, não estamos lhe ouvindo. Agora, está escutando? Sim, Agora só sim. agradecer a presença aqui da doutora Fábia Fournier, representando o Ministério Público paraense. Tá, Pois não, Lúcio? boa tarde a todos. E quero agradecer essa iniciativa que o deputado Jacques teve para esse projeto de lei, que vem ao encontro dos nossos anseios da Fundação Hemopa, né? Do nosso atendimento ambulatorial para as doenças de coagulopatias. Isso é muito importante, esse apoio da Assembleia Legislativa, porque pode criar e fortalecer para que a gente possa suprir as necessidades que o Hemopa tem nesse sentido desse atendimento aos pacientes. Hoje, a Fundação Hemopa conta com 8 unidades no interior do estado, com 3 hemocentros regionais, e nós precisamos realmente ter esse apoio, principalmente na questão de pessoal, de médicos e de cobertura hospitalar nesses interiores, para que a gente possa fazer esse atendimento. Hoje, o Hemopa pratica isso de uma forma extremamente cauteloso, zeloso com todos os nossos pacientes. Nós temos esse programa que realizamos de atendimento com os pacientes com essas coagulopatias, para que a gente possa, hoje, cada vez mais crescer nesse atendimento, né? E precisamos desse apoio, realmente. O Hemopa, hoje, nessa gestão do governador Helder, tem ampliado a sua cobertura transfusional no estado. Segunda-feira, terça-feira, inclusive, estaremos inaugurando mais uma agência transfusional no município de Santarém. Este ano, nós já inauguramos uma agência transfusional em Jacareacanga, Uruará, no Materno Infantil de Marabá. Então, essa cobertura nossa transfusional tem aumentado. E nós precisamos agora, cada vez mais, aumentar essa cobertura do atendimento aos nossos pacientes. Ok, doutor Paulo. Ok. Pessoal, eu gostaria de me desculpar, mas eu estou em deslocamento para um compromisso em Santarém Novo. Esta reunião está sendo gravada e eu gostaria de agradecer a participação do Dr. Paulo Roberto, nosso presidente,
e dizer que a Assembleia Legislativa do Estado, o Parlamento Paraense e a Comissão Permanente de Saúde está à disposição do Hemopa. Volto a repetir aqui o profundo respeito que eu tenho pela Fundação Hemopa, que é uma das fundações que faz a hemoterapia, a hematologia no Pará com excelência. E a nossa intenção aqui é melhorar esse atendimento, sobretudo para a hematologia. Eu gostaria de oportunizar a fala ao corpo técnico, exatamente às hematologistas que a problemática e a gente poder aqui aprofundar no tema e encontrarmos juntos soluções. Perfeito. Eu acho isso de uma importância muito grande para nós, dessa área, tanto de hemoterapia como de hematologia, esse apoio da Assembleia Legislativa para nós, porque vamos precisar, com certeza. O Hemopa está fazendo o seu novo plano de reestruturação de cargos, de corpo funcional, e aí, nesse plano, justamente, nós vamos poder estar já prevendo esse aumento de quadro funcional do Hemopa, de médicos hematologistas pelo estado do Pará, que é muito importante para a gente, é uma das nossas carências atualmente. E esse apoio da Assembleia vai ser extremamente importante com essa participação, com esse projeto de lei, para que a gente possa expandir realmente. Eu franquei a palavra para a doutora Saide, que é a nossa hematologista, coordenadora da nossa parte ambulatorial de atendimento aos nossos pacientes, para que possa falar um pouco dos entraves e daqueles avanços que nós já tivemos agora, principalmente nessa gestão desses 2 anos e meio do governo Helder. Um minutinho, deputado. Por favor, registrando a presença da doutora Lilian Garcia, representando a OAB, que também está aqui, sempre tem contribuído com essa causa, sempre presente nas nossas reuniões sobre o tema. Obrigada, doutora. Agora... Ok. Segue daí. Doutora Logo Saide. mais eu volto. Ok. Queridos... Boa tarde. Senhores, doutora Saide, então, está com a palavra, vai nos fazer uma contextualização da situação da hematologia, como tem sido o trabalho aqui. E eu gostaria que tem uma pessoa que está sem identificação, está escrito iPhone apenas, que você me identificasse quem é, só porque eu estou sentindo falta da doutora Ana Paula, que representa a CESPA, talvez seja ela. E aí a gente registra todas as presenças. Por favor, iPhone, está desligado o áudio, o vídeo. Quem está com o iPhone é a doutora Luciana Maradei. Ah, ok, tá certo. É porque tem outro nome escrito dela aqui, então a gente... Tá certo, então. Obrigada a todos. Agora vamos conceder a palavra à doutora... Desculpa, mas a doutora Luciana Maradei está com o escrito iPhone de Luciana. Isso. Existe um outro iPhone. Tem um mesmo. outro Tá. iPhone. Existe um só iPhone. Que não tem a identificação, não Se tem não a aparece a imagem. identificação aqui. É verdade. Doutora Luciana, vamos deixar a doutora Saide falar. Isso. Boa tarde. Eu cumprimento a todos no nome do doutor Jacques e do doutor Paulo Bezerra. O Hemopa realmente necessita de uma política de atenção tanto para coagulopatias e as doenças falciformes e outras hemoglobinopatias. É muito importante frisar que nós temos 15 mil pacientes ativos aproximadamente, e nós seguimos todos o programa do Ministério da Saúde. Nós temos, dentro da coagulopatias e hemofilias, todos os programas ministeriais, aonde nós vamos, desde o atendimento por demanda, aquele paciente que sangra, tratamento domiciliar, nós temos profilaxia primária, secundária, imunotolerância, que é o trabalho atual, o protocolo atual, para quem tem inibidor.
Dentro da hemoglobinopatia, doença falciforme, nós temos tudo para a política, todo o protocolo, tudo. Precisamos só da política estadual do Pará para contemplar as nossas ações. Nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar e multiprofissional bem organizada nas suas atividades, aonde o atendimento vai desde o atendimento de consulta de enfermagem, a toda a equipe multidisciplinar e multiprofissional, até a ação final, que é no ato transfusional, onde esse sangue ele é passado por processo de segurança para o paciente, como também ele é compatibilizado, fenotipado, filtrado e dando uma segurança maior para quem precisa de transfusão. E em Belém, nós contamos com todos os protocolos, equipe multidisciplinar, procurando fazer um trabalho humanizado. Temos atendimento de 7 às 18 horas, atendimento de pronto atendimento para aquele paciente que sangra, aquele paciente que chega com anemia, e temos o paciente de agenda. Hoje trabalhamos com agenda por patologia. Trabalhamos por patologia por médico hematologista. Temos pediatras, hematologia pediátrica até o adulto, que nós trabalhamos desde as anemias até a falência medular, onde cada profissional ele tem um perfil mais voltado para pesquisar e se aprofundar naquela patologia. Então, aqui no Hemopa, nós garantimos o atendimento a esse paciente, garantimos o protocolo estabelecido do Ministério da Saúde. Os exames também nós temos, tanto do Hemopa como terceirizado, temos os exames de imagem, temos alguns serviços parceiros, né, como da UFPA, temos agora atualmente o Hospital da Aeronáutica, e também a Clínica Maradei, para a cirurgia dos pacientes com hemofilia. Qual é a nossa dificuldade? O leito de retaguarda para esse paciente. Quando ele não é doença maligna, é uma doença, coagulopatia, né? E hemoglobinopatia é uma doença benigna, logo nós temos dificuldade porque ele vai entrar na fila de espera. E demora muito. Por que eu falei nas doenças malignas? Porque nas doenças malignas, tipo leucemia, a gente consegue o atendimento imediato pelo Hospital Otávio Lobo. E isso a gente gostaria também que ocorresse com os pacientes dermatológicos, onde requer mais de tratamento hospitalar realmente são os pacientes com doença falciforme e outras coagulopatias. E um sonho nosso da equipe aqui, tem a Kátia, a doutora Marineide, que nós trabalhamos juntos neste momento, tentando melhorar esse panorama de dificuldade de leito. Nós estamos criando um núcleo interno de regulação para poder otimizar este processo. Agora nos falta o hospital. Cadê o hospital? E muito importante para a gente seria um hospital para atendimento de emergência. Aquele paciente hemofílico que está sangrando, que foi atropelado, que caiu da moto. Para a moto tem um metropolitano, mas tudo bem. Mas para os outros hemofílicos, nós às vezes dependemos de leito de hospital. E nosso caminho é o hospital, é o pronto-socorro municipal, que eles atendem o paciente desde que regulado e desde que tenha leito. Depois, o paciente vai aguardar a transferência para o hospital para a continuidade de tratamento. Então, a nível da hemorrede, nós estamos caminhando, né, para garantir todo o atendimento para esses pacientes, onde tem hemopa, o paciente hemofílico tem a garantia do tratamento dele. A falciforme ainda é uma doença muito temida por muitos profissionais médicos, talvez por falta do conhecimento ou por falta de oportunidade de tratar essas pessoas. Aí estou à disposição para qualquer outro esclarecimento. Ok, obrigada, doutora Saide, pelo seu esclarecimento. Eu gostaria de saber se a doutora Luciana tem algum pronunciamento, alguém mais do Hemopa tem algo a contribuir, né, nesse primeiro momento da reunião. É importantíssimo a palavra de vocês que fazem realmente o trabalho direto, né?
Bom, Luciana, na verdade, eu oriento, eu fico no comando de todas as ações que a doutora Said colocou. O nosso papel enquanto diretoria técnica é nesse sentido. É importante que a gente tenha tudo aquilo que a Said falou, a doutora Said falou, nós fazemos há muito tempo, desde que o EMOPA é EMOPA. Nós começamos com o tratamento de hemofilia e tratamento de hemoglobinopatias. Mas acontece que hoje a grande dificuldade que nós temos é exatamente na retaguarda hospitalar. Porque quando chega um momento, enquanto o paciente é de ambulatório, ele é muito bem atendido, a gente faz tudo dentro do EMOPA, mas existe aquele paciente que deixa de ser ambulatorial. E, neste momento, nós começam as nossas dificuldades. Porque um paciente desta natureza, você é atendido numa UPA, por exemplo, isso deixa de ser importante. Ele tem que ser atendido num hospital de retaguarda que tenha condições de recebê-lo. Hoje, até o pronto-socorro municipal, hoje, ele já é regulado. Então, não é de imediato a transferência dele para um pronto-socorro municipal. E aí a gente acaba indo para a UPA. E é um atendimento que foge do nosso controle e que, na verdade, a UPA não é feita para esse tipo de atendimento. Então, a grande dificuldade nossa realmente é a retaguarda hospitalar, porque todo o resto, planejamento, acompanhamento, o tratamento, até o tratamento em residência, nós temos programas para isso. Enquanto a gente pode fazer isso, nós conseguimos atender fielmente, de uma maneira muito séria, o paciente. Mas, quando ele necessita de internação por alguma razão, e, em geral, é uma razão por hemorragia, em geral, é sangramento, seja ele visível ou não, que ele pode ser articular ou pode ser de pessoas, ilíaco, que aí a gente não enxerga, mas a gente sabe que ele está sangrando. Quando chega nesta situação, nós temos a dificuldade, toda aquela dificuldade que a doutora Said já colocou, e eu corroboro aqui. Obrigada. Obrigada. Eu creio que nesse momento inicial ainda a gente tem um momento de dar a palavra para o nosso pessoal do direito, doutora Fábia, doutor Daniel, da Defensoria, mas eu queria ainda pedir que vocês ouçam um pouco da situação das doenças hematológicas, agora pela voz da Cristiane, que representa a associação ASPAC, que é a Associação dos Portadores de Hemofilias e Doenças, que eu esqueci o nome de todas, Cristiane, me perdoa, é muito grande, hemoglobinopatias, né? Então, a gente queria ouvir também um pouco da visão do usuário, que ela representa. Temos também mais uma pessoa que está representando os usuários, me perdoa, ela me passou o nome aqui ainda agora. Quem é, Cristiane? Aqui? Era a presidente da Abrapem, que é a Mariana, mas ela não pôde estar presente, aí eu repassei para a presidente da Federação Nacional da Falciforme, que é a Zenó. Ela está em trânsito, ela disse que a qualquer momento ela entra. Correto, então. Cristiane, você está com a palavra. Eu estou aqui tentando colocar você como administradora, só estou apanhando um pouquinho. Não, acho que eu também estou meio complicada aqui para fazer. Na verdade, era uma apresentação que eu queria levar. Você consegue colocar? Eu não sei se a gente vai conseguir fazer, mas se não, eu apresento, faço a fala do conteúdo, na verdade, do que se trata. Pode ser? Pode ser, você pode me mandar que eu coloco. Não, eu vou fazer a fala. Vai falando mesmo. Tá? Boa tarde, queria agradecer, né, em nome do doutor Jacques, do doutor Paulo, presidente, da doutora Lilian, pela OAB, doutora Fábia, pelo Ministério Público, pelo representante da Defensoria, doutor Daniel, e o representante da SESP. Agradecer, porque a gente sabe que quando se trata de políticas públicas e na mudança que se faz necessária, demora, né? Existe uma demora, um trabalho longo que vem há anos sendo feito. Mas em 2019, né, com a
apoio da sensibilidade do Dr. Jacques, a gente conseguiu essa audiência pública, onde nós tivemos com 150 usuários no evento, né, onde teve a representação da maior parte da equipe que aqui está. E, assim, na verdade, eu quero meio que um pouco resgatar o que foi, assim, o que starta do ponto de vista do usuário, né, que somos nós, os pacientes e familiares que são diretamente impactados. Nós temos um cenário onde nós temos aqui, por exemplo, 41% dos nossos pacientes, eles são de escolaridade baixa. Eu vou ter 1% desses nossos pacientes que conseguem chegar no nível superior, o que também vai constituir uma barreira para a compreensão desse tratamento e para a compreensão dos direitos e o que representa um aspecto de inacessibilidade aos serviços que tem no Sistema Único de Saúde. Nós temos um serviço ambulatorial muito bem estruturado na capital, né? Mas a gente também precisa pensar naqueles que estão em cidades remotas, naqueles acidentes, nas emergências, num diagnóstico. E, assim, já fizemos um trabalho, um projeto que a gente fez em 2015, 2016 até 2018, em parceria com a EMOP, onde a gente fez o traçado do perfil. E ficou muito claro que o conhecimento dos profissionais de saúde ligado à rede de atenção básica e até a rede privada e pública também tem um baixo conhecimento do diagnóstico, o que impõe também um risco muito grande para os nossos pacientes. Nós também não possuímos uma estrutura de rede de atenção, e aí eu não estou só falando de urgência e emergência. A gente está falando de acessibilidade de serviços que podem ser feitos na cidade deles. Só o impacto da locomoção desse paciente para a capital representa quase 40% na remuneração familiar da nossa população, da nossa comunidade, e são de baixa renda. A gente tem, na sua maioria dos pacientes graves, que foi o perfil que nós fizemos, que eles são cerca de 150 pacientes graves, que a maioria está cadastrado na nossa associação, eles gastam recursos próprios para se locomover para a capital, né? Até então, nós não temos uma casa de apoio, agora que a gente já tem, até então não havia, né? Mas ela precisa também de aspectos mantenedores, que a gente não conta com o governo com isso. Então, eles têm um custo muito grande para uma família de baixa renda. Eles têm, na média, na sua maioria, a gente tirando pela média, eles vivem com um salário mínimo. E são famílias com cerca de 5 pessoas em uma família. Então, a gente tem todo um impacto da saúde no aspecto social que impõe para eles um perfil de clara vulnerabilidade. E, diante disso, é claro que a gente sempre tem um trabalho de fazer adesão a esse tratamento, aos protocolos do Ministério da Saúde, a disponibilidade que hoje o Ministério da Saúde dispõe da medicação. Mas eles precisam ter próximo deles, pelo menos nos hospitais regionais, esse sistema de apoio, pelo menos do serviço de hematologia. Na capital, a gente tem, eu não sei, porque agora eu escutei a doutora Said falar, e eu depois até gostaria de entender, por exemplo, o serviço de ortopedia, ele está centralizado na capital. Hoje, os nossos pacientes, eles precisam de um tratamento preventivo que se chama radiosinobiortese, porque 80% da nossa comunidade grave, eles têm a intercorrência do sangramento articular, que é o sangramento dentro dos membros inferiores e superiores. Esses sangramentos recorrentes, e depois do último Congresso Mundial de Hemofilia, já esteve comprovado que a profilaxia, por si só, ela não é suficiente para prevenir esses sangramentos, porque nós temos também microsangramentos. E aí, o que acontece? 80% deles têm incidência desse sangramento, o que
que leva a uma deteriorização do tecido articular e leva eles para a deficiência. Levando eles para a indeficiência, a gente entra num processo social, que é inacessibilidade de trabalho, ausência escolar, eles vivem com o processo da dor crônica, isso é muito recorrente. Então, é preciso criar, e é isso que essa proposta do projeto de lei traz, pelo menos uma demanda de uma diretriz de atenção que vá regular eles aonde eles estiverem, não somente que eles tenham que se deslocar para a capital. A dificuldade que a gente vê no nosso dia a dia, que demanda uma associação, é justamente isso. É a ligação, como é que eu vou, como é que tal, não tenho recurso. Eu já ouvi paciente dizer, olha, entre ir tratar e ficar sem trabalhar e ficar sem comer, eu não vou tratar. Essa é a nossa realidade. Nós vamos ter um público do nível AB, é exceção no cenário dos nossos pacientes, né? E aí a gente também conversa e dialoga com o Programa Nacional, porque o Programa Nacional, que também foi uma luta de 2002, que alcançou somente em 2012, né? Aliás, 2002, porque começou o movimento, 2006, foi feita a primeira auditoria do Tribunal de Contas da União sobre o programa de tratamento das coagulopatias e da hemofilia. Ao final, foi elaborado o resultado dessa auditoria operacional, onde foi constatado que o governo, né, através de um acórdão, que foi provocado pelo Ministério Público também da União, que o governo deveria fazer a compra da medicação suficiente para fazer essa profilaxia, porque até então os pacientes eles só eram tratados por demanda, ou seja, só quando eles já estavam sangrando. Em 2006. Em 2006, através dessa decisão, dessa fiscalização, da auditoria, saiu a decisão de que o governo deveria cobrir este programa, e o governo fez isso. Passou a fazer uma compra, né, a nível, porque o tratamento ele é preventivo, ele não é de cura, ele só vai melhorar a qualidade de vida e sobrevida desse paciente. E foi feita uma compra. Hoje nós temos medicação suficiente para distribuir para os pacientes, né? E hoje, também depois desse trabalho que o EMOPA foi feito, em parceria com a ASPAC, em parceria no processo educacional, a gente conseguiu elevar que até 2014, o nível de distribuição dessa medicação, que era prevista para 3, o per capita, ela era de 2,78. Hoje a gente já tem cerca de 2,14, 2 alguma coisa, a doutora Said depois pode especificar a distribuição, ou que seja o ideal para seja considerado um tratamento. Hoje a Federação Mundial já discute que para que esse tratamento seja realmente de primeiro mundo, essa distribuição seja de 5 UI per capita, 5 unidades per capita, para que realmente seja realmente efetivo e o tratamento. O tratamento é feito intravenoso. Você imagina o que é furar uma criança, um bebê, né? Uma vez por semana. E tem crianças que, por exemplo, eu tenho meu filho, ele faz 3 vezes por semana. Então, hoje já tem novas tecnologias que também estão sendo debatidas para entrar, para fazer parte desse tratamento. Mas, assim, no resultado, assim, de uma forma mais objetiva, quando nós chegamos em 2014, como esses números a nível nacional não estavam dando a efetividade da aplicação do recurso com que o Ministério Público se dedicou que o programa fosse feito, foi feita uma nova reavaliação dessa auditoria pelo próprio TCU, para avaliar a economicidade e a efetividade desse programa, né, para ver como é que realmente, se cumprida a parte do Ministério da Saúde, esse programa estava sendo efetivo.
E tem a relatoria da auditoria operacional do TCU, que está registrado, que eu trouxe para a pauta, que foi apresentado no dia da audiência, eu só não vou falar números, porque aí vai me faltar o documento de apoio. Mas a conclusão desse acordo foi ainda que o programa ele não está sendo efetivo, ele ainda é um programa antieconômico, porque dos recursos que o Ministério, o ente federativo está investindo, que é cerca de R$1 bilhão na compra de medicamento, porque este medicamento ele é importado e ele é de alto custo, ele não ainda está sendo efetivo nos estados. Por quê? Porque nós não temos uma política de diretriz nacional de atenção ao paciente. Essa política que iria desenhar a estrutura da atenção do paciente, e eles deixam muito claro que eles encaminharam cópia dessa decisão do acordo para que as secretarias estaduais de saúde pactuassem junto com os municípios e fizessem o desenho da rede de atenção a esses pacientes, para que esse recurso que está sendo investido pelo ente federativo, e aqui faz parte o compromisso de todos, né? Que aí não é só, tem o protocolo da União, mas tem o papel do Estado, tem o papel do município. Eu já estive conversando com alguns gestores do município e eles dizem, mas a hemofilia é alta complexidade. Sim, mas a porta de entrada desse paciente é na unidade básica. O atendimento odontológico dele é na unidade básica. A primeira dor que ele sente, ele vai para a unidade básica, ou ele vai para a UPA, que está na gestão municipal, apesar de ela receber recurso e algumas serem geridas, elas são, em geral, estão sendo geridas pelo município, mas com recurso do Estado. Então, a gente tem um trabalho, o que eu vejo assim, é que a gente precisa se dar a mão, com todas as forças aqui, para a gente ter esse movimento de empatia e pensar em todo o paciente, porque é isso que a associação faz. A gente tem um movimento de grande empatia na nossa comunidade. A gente pensa no ribeirinho que está ali, a gente pensa no paciente que está em Conceição do Araguaia. A gente pensa no paciente que está em Curianópolis, que demora mais de 17 horas, mais de 200, são mais de 400 quilômetros para chegar na capital, quando ele quebra uma perna, como já aconteceu. E a gente precisa instrumentar todo um processo de educação também. A gente constrói uma parceria hoje que a gente consegue atender esses pacientes, mas ela não está estruturada. Ela existe porque a gente ainda tem as pessoas de boa vontade. Quando ligam para mim, eu ligo para a doutora Said, a gente se move daqui, a gente usa a nossa influência pessoal para socorrer um paciente. A gente precisa de sentar, ver a estrutura das diretrizes gerais que estão desenhadas nesse projeto de lei, para que, em seguida, o Poder Executivo faça toda a movimentação junto com o responsável, que é o coordenador da Hemorrede, que é o EMOP, para dizer, olha, a gente precisa isso, a gente precisa isso aqui. O que é possível e o que não, o que é factível e o que não é factível. Eu, como usuário, eu sei que não é factível a gente ter uma equipe multidisciplinar em cada município. Mas eu sei que é factível que a gente possa ter um hematologista dentro dos hospitais regionais, que não vão atender só a hematologia, vai atender, não, aliás, os pacientes de coagulopatia hereditária, das doenças hemorrágicas hereditárias, mas ele vai conseguir estar lá no hemocentro regional para fazer um diagnóstico precoce de câncer, de uma leucemia, entendeu? Então, a gente tem que sentar e ver o que é factível, porque eu digo assim, a nossa comunidade de usuários, a gente investe muito na informação. Normalmente, esses pacientes, quando eles chegam numa unidade de pronto atendimento, eles conseguem dizer para o médico exatamente o que o
médico tem que fazer. Por incrível que pareça. Embora eles tenham esse baixo conhecimento, eles têm, no tratar, eles sabem que eles têm, quando tem que levar, que tem que tomar fator. Às vezes eles não sabem exatamente que protocolo tem que ser usado no médico, porque a gente tem várias incidências. A gente vai desde o sangramento espontâneo articular, a gente vai do sangramento intracraniano dormindo, e eu posso dizer isso para vocês porque isso é uma experiência minha pessoal. Meu filho é hemofílico grave, ele sangrou dormindo. Porque o nível dele de coagulação é abaixo de 1%. Então, o que eu trago e a nossa proposta é mostrar nesse grupo que o serviço ele precisa ser desenhado pelos gestores, e aqui eu vejo que tem muitos membros, trabalhadores de comissão, mas que também seja escutado a nossa demanda, que seja visto e o que é que a gente precisa nessa rede. É basicamente isso que eu tinha para dizer no termo de contexto, porque assim, eu tenho números, a gente tem números para mostrar, a gente consegue mostrar, a gente consegue fazer isso, a gente fez um longo trabalho de levantamento de dados para que a gente pudesse realmente ter robustez para poder dialogar com o poder público nesse momento. E é isso que eu tenho para dizer e agradecer, né, essa oportunidade, porque o Pará, na verdade, está numa vanguarda. A gente está numa vanguarda, porque nós não estamos esperando a política nacional de atenção, que já era para ter sido feita. A gente está fazendo isso no âmbito estadual para olhar para a nossa comunidade. Muito obrigada, Cristiane, pelo seu trabalho, pelo seu esclarecimento. Parabenizá-la pela sua luta, pela sua vontade de seguir em frente com esta pauta. A Cristiane é uma pessoa que tem condições de se cuidar do seu filho com recursos particulares, não é, Cristiane? Apesar de ainda depender da medicação também do Ministério, mas a gente observa uma vontade em atender aos outros, e isso eu acho muito memorável. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu conhecimento na causa, pela sua luta. Queria agradecer a presença da doutora Ana Paula, que representa a CESPA nesta reunião. Obrigada, doutora Ana Paula. Sabemos que a senhora está com dificuldade para ter um tempo, porque está em plena vacinação, é difícil, mas agradecemos a sua disponibilidade. É muito importante a presença da CESPA, visto que o EMOPA já tem, como estou lhe contextualizando, o EMOPA aqui já tem um trabalho dentro da sua área de atuação muito bem feito. E é claro que a CESPA seria esse braço que... A CESPA seria aquele ente que iria facilitar aquilo que a doutora Saide acabou de falar, que a Cristiane falou, que é justamente a retaguarda, são os leitos de retaguarda, os leitos de urgência e emergência, que é muito necessária a presença da CESPA para isso. Então, Zia, eu queria... O meu nome é Ieda Pinto, eu sou hematologista do EMOPA também. Eu queria só dar um pequeno esclarecimento. Oi, doutora Ieda, só um minutinho, o doutor Jacques está pedindo para falar aqui, doutor Jacques. Ok. Eu creio que ele esteja com a conexão ruim, não estamos lhe ouvindo adequadamente, doutor Jacques. Está muito ruim o seu áudio. Doutora Ieda, creio que a senhora pode ir falando para a gente, depois o doutor Jacques, assim que ele conseguir o sinal, ele com certeza vai... Isso. Como esse grupo ele é um grupo multiprofissional, eu acho importante a gente dar um pequeno esclarecimento sobre as patologias que nós estamos tratando aqui, né? O assunto da reunião, porque tem pessoas das mais diversas profissões
Tá e que me acaba não ouvindo sabendo agora? do que nós estamos falando. Consegue me ouvir? Não, não, doutor Jacques, ainda está Consegue me muito ruim. ouvir? Agora já está lhe ouvindo. Desculpa, doutora Ieda. Tá. Então, nós temos 2 grupos de patologia, que são os 2 grupos principais dos projetos do Ministério da Saúde, dos programas, os das coagulopatias e o das hemoglobinopatias. Coagulopatias são doenças da coagulação, é aquele paciente que tem uma deficiência e, por causa da deficiência, ele sangra. E a patologia que a gente vê com mais gravidade, apesar de não ser a mais frequente, mas é a mais vista, é a hemofilia, ou as hemofilias, que são 2 tipos. Então, o hemofílico, ele tem deficiência de um fator da coagulação e, quando ele tem um sangramento, ele precisa receber esse fator. Ou ele recebe esse fator para evitar um sangramento. Basicamente, é esse o programa do Ministério da Saúde, é fornecer esse fator de coagulação que o paciente tem deficiência e que o paciente possa receber profilaticamente para evitar o sangramento. Esse fator, ele é disponibilizado para todos, tá? Não importa se o paciente tem condição de fazer um tratamento particular, plano de saúde, não importa, o Ministério da Saúde fornece para todos. Por outro lado, tem o programa das hemoglobinopatias, que é a doença mais conhecida para a gente, é a doença falciforme, que se caracteriza principalmente por anemia. E são pacientes que tomam transfusão regularmente para tratar essa anemia, e além da anemia, esse paciente tem algumas complicações que sofrem com muitas dores. E muitas vezes esse paciente, para tratar essa anemia ou para tratar essa dor, ele também precisa de internação. Assim como o paciente da coagulopatia, alguns sangramentos, ele precisa da internação para tratar, o paciente da hemoglobinopatia, ele até precisa com mais frequência desse atendimento hospitalar. Então, a gente só reforça essa necessidade da retaguarda, porque hoje, no estado do Pará, não existe nenhum hospital que seja referência para hematologia. E a gente sabe que hoje o estado trabalha com referências. Então, se você quer uma referência em cardiologia, você já sabe qual é o hospital. A referência para oncologia tem o hospital. A referência materno-infantil tem o hospital. E qual é a referência para hematologia? Não existe, né? Então, por isso que nós precisamos, esse hospital de retaguarda, ele tem que ser um hospital de referência hematológica. Então, ele tem que contar com um grupo, não pode ser um profissional apenas, ele tem que contar com um grupo de hematologistas que possa atender esses pacientes, que aí não vão ser só essas 2 patologias, tem várias outras patologias, como a doutora Said já falou, que também precisam de internação hospitalar e que seriam cuidados por esse grupo de pacientes. E essa necessidade, como falou muito bem a Cristiane, ela se dá em todo o estado, que aqui na capital nós ainda temos hematologista, mas no interior, o único município que tem hematologista é Santarém, e ela não é hematologista do Hemocentro, tá? Ela é hematologista do Hospital Regional, mas atende os pacientes lá também, mas ela é uma única médica. Os outros municípios não contam com hematologista, e claro que isso dificulta muito o tratamento desses pacientes num local mais próximo da sua residência. Como já falou a Cristiane, nós temos pacientes tanto de coagulopatia como de hemoglobinopatia praticamente em todos os municípios. E esse deslocamento do paciente para a capital, porque é onde tem o hematologista, além de ser difícil para o paciente, é oneroso também para o Estado, né? Que muitas vezes o paciente vem pelo TFD, pelo tratamento fora de domicílio. E além dessas regiões que a Cristiane falou, eu acho que uma região muito difícil é a região do Marajó, que nem estrada tem, né? As outras regiões você ainda conta com estrada, o Marajó você tem que esperar o barco. Então, são regiões de acesso muito difícil e que esse paciente, às vezes, fica desassistido pela distância de um hospital de referência. Então, obrigada por vocês
estarem aqui hoje com a gente, com essa comunidade da hematologia, né, que eu acho que nós somos uma comunidade, para discutir esse assunto, mas eu acho que era importante que vocês pelo menos entendam o que é que nós estamos discutindo, qual é a patologia, ou quais as patologias que nós estamos discutindo e por que elas são tão difíceis assim de lidar, né? Não são difíceis, mas é que não tem uma referência e não temos os profissionais, e não só médicos, né? Porque a gente precisa de uma equipe multiprofissional, então não é só o médico, é toda uma equipe para cuidar bem desse paciente. Obrigada, gente. Obrigada, doutora Ieda, pelo seu esclarecimento. É importante até porque nós temos aqui a doutora Fábia, o doutor Daniel, a doutora Lilian, que nos representam no ramo do direito e vão nos ajudar na construção da proposta de projeto. Logo, é muito importante que se entenda realmente a ideia, né? Só deixando um registro aqui, acabou de entrar a doutora, eu não sei o nome dela, a presidente da Associação Brasileira da Falciforme. Não está aparecendo qual é o nome dela aqui. Qual é? Por favor, Cristiane, me ajude. É a Zenó. É a Zenó mesmo, então. Tá certo. Seja bem-vinda, dona Zenó. Nós temos, se a senhora tiver algo para acrescentar, que nós já passamos da fala dos usuários ali com a Cristiane, se a senhora tiver algo que possa acrescentar, para a gente já partir para a nossa parte de prática, né, de efetivar o que a gente pretende fazer. Obviamente, doutora Fábia, doutora Lilian, o doutor Daniel, todos estão com o direito da palavra, na hora que precisarem, que quiserem, podem levantar a mãozinha aí, tá bom? Doutor Raimundo também, a gente está apto para ouvir, eu só, assim, falo do nosso planejamento, né, que a gente tinha o planejamento de ouvir o EMOPA, ouvir a CESPA também, mas a doutora Paula não está conseguindo entrar, e também os usuários. Mas, se a senhora quiser, nesse momento, é só a hora, dona Zenó, que a gente pode ligar o seu... Ligue o seu áudio, por favor, que aí a senhora pode falar em nome dos usuários da Falciforme. Acho que... Olá, dona Zenó. Creio que ela esteja com dificuldade de usar o de sinal. Cristiane, você pode entrar em contato com ela, porque eu acho que ela está com dificuldade aí de alguma coisa. Enquanto isso, nós... Alô? Acho que consegui. Oi. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. É um prazer participar. Peço desculpas pelo atraso, é que eu realmente não sabia, eu fiquei sabendo já em cima da hora, já no trânsito, vindo embora da instituição para casa. Então, chegar... Meu nome é Maria Zenó Soares da Silva, eu sou cientista social, e estou como coordenadora geral da Federação Nacional de Associações de Pessoas com doença falciforme. A gente tem uma grande parceria aí junto com a hemofilia e gostaria de falar um pouco, sim, dos avanços que nós tivemos, que foram em 10 anos, até uns 15 anos, e de 4 anos para cá a gente tem lutado bastante para não ter perdas, porque avanço a gente não sabe, não vamos conseguir, mas a gente tem lutado bravamente para que a gente consiga, pelo menos, garantir o que foi conquistado através da luta de tantos anos, de tantas pessoas que passaram, me antecederam, pessoas que não estão mais aqui. A gente tem uma relação muito boa com o Hemocentro aí do Pará, com a doutora Saide, e o grande gargalo da doença falciforme continua sendo o mesmo que sempre foi, e ainda é uma doença. Apesar de ser uma doença de maior prevalência, né,
ainda é uma doença com a mortalidade e a morbidade muito grande. Então, a gente tem gargalos, porque a rede ela não funciona, a rede tem buracos, os peixes saem fora d'água, eles morrem, então ainda tem uma alta mortalidade. Os serviços de urgência e emergência são um grande gargalo de todas as associações que nós estamos organizados em 53. Então, assim, esse momento é muito importante, a gente está com pessoas que podem mudar a história natural da doença, né? Então, para mim é um prazer participar. Minha fala vai ser breve mesmo, agradeço a oportunidade e o convite da Cris para fazer parte. Peço mais uma vez desculpa pelo atraso, é porque eu fiquei sabendo na hora que começou, aí não dava para parar o carro e fazer o trânsito. Doutora Kézia? Oi, diga, doutor. Já há uma minuta desse projeto de lei que a mim não chegou. Não, já, nesse momento que a gente... É porque, deixa eu explicar o porquê que a gente não mandou antes a minuta, porque essa proposta de criação do grupo de trabalho foi feita no início do ano passado, e nós chegamos ainda a enviar para os órgãos a minuta, e como foi bem na semana em que a pandemia entrou, nós ficamos assim desnorteados, e não todo mundo com certeza teve que reinventar a sua forma de trabalhar. Sim. E aí nós deixamos de lado. Então, nós só conseguimos voltar nisso já no início desse ano, quando conseguimos reconstituir o grupo. E aí, hoje, a gente está fazendo mesmo essa reunião para alinhamento, para que todos tenham uma contextualização novamente do que é a ideia. A ideia é justamente isso, doutor Benilson. E a Cristiane tem uma minuta de uma proposta de projeto de lei que ela passou para a gente, eu estou com ele baixado aqui, eu vou logo mais botar no WhatsApp, e eu acho que seria importante, doutor Benilson, que o senhor é procurador do EMOPA, não é isso? Sim, senhora. Que o senhor também esteja no grupo do WhatsApp, porque eu acho que é uma forma mais rápida de comunicação, né? A gente consegue confirmar tudo bem mais eficiente, um grupo bastante produtivo, não tem sido para nada além do que é proposto realmente. Então, logo mais eu coloco para a minuta, e assim, o objetivo dessa reunião, ao que me consta, ele já está sendo cumprido, que é justamente os atores se conhecerem, se enxergarem, claro que muitos já se conhecem, e a gente delimitar aqui uma proposta de planejamento para o grupo de trabalho, que seria, eu tenho uma sugestão de proposta que seria hoje encaminhar para vocês a minuta do projeto de lei, e a partir de hoje, todos tendo acesso a essa proposta, irão, dentro da sua área de competência, propor as alterações, as melhorias que forem necessárias, que forem pertinentes, obviamente, que forem factíveis dentro da realidade do órgão, né? Eu creio que a gente precisa muito da atuação da EMOPA, porque conhece a política de fato, conhece a prática, né, do serviço de hematologia, mas a gente tem muita necessidade da doutora Fábia, da doutora Lilian, para nos ajudar, doutor Daniel também, para nos ajudar na questão da constitucionalidade, né? Porque nós temos na Assembleia Legislativa algumas limitações de proposição, de competência de propor leis. A gente, talvez, dependendo do formato que a lei tomar a partir das discussões desse grupo, a gente não possa propor pela Assembleia Legislativa, tem que vir direto da CESPA mesmo, e então isso também é uma possibilidade de nós propormos uma lei que vai ser de iniciativa do Poder Executivo, então a gente estaria dialogando com o Executivo para que venha direto do Executivo e a Assembleia Legislativa apenas aprecie. Então, já não é uma proposição de iniciativa do deputado Jacques ou da Comissão de Saúde, seria dependendo da avaliação dos senhores. Nós também temos essa possibilidade, como eu digo, não é toda a
a competência de legislar sobre saúde não entra toda na alçada da Assembleia Legislativa, tem muitas limitações, né? Apesar de ser uma competência concorrente. Então, é basicamente esse. Hoje a gente vai estar mandando para vocês, eu vou mandar no grupo do WhatsApp, doutor Benilson, a gente... Oi? Eu lhe perguntei isso exatamente porque eu estou vendo que está a doutora Lívia, como da OAB aqui, o doutor Daniel pela Defensoria, todos da área jurídica, o Ministério Público, e foi nos orientado em nível de PGE, em nível de chefias de procuradorias, que nesses projetos de lei a gente não entre no mérito do projeto em si, até porque num assunto técnico desse a gente nem tem conhecimento para isso. Mas no que diz respeito ao aspecto jurídico, por isso que eu lhe pedi a minuta, para a gente já dar uma analisada de antemão, para ver exatamente alguma eventual inconstitucionalidade, ilegalidade, choque de leis, etc. A iniciativa da LEP é muito boa, que eu já vejo que é um projeto de lei, que dá mais robustez, dá mais credibilidade à proposta. Eu estou com, por exemplo, uma resolução aqui do Estado do Rio de Janeiro, do Hemorrio, que a doutora Said até me disponibilizou, mas resolução do secretário de Estado. Eu penso que é mais frágil do que um projeto de lei, certamente. Agora, essa questão também, se vai ser iniciativa da SESP, através do governador, evidentemente, que ele tem iniciativa, ou se vai ser do próprio deputado através da LEPA, também a gente pode debater nesse grupo de trabalho, até porque, como a senhora já falou, a competência é concorrente. Os estados podem legislar, mas ele legisla naquilo que a União ainda não legislou, né? A gente sabe disso, até para não invadir a esfera da União. Exatamente. E é por isso que o objetivo desse grupo é que seja realmente propositivo, técnico, porque se o grupo entender que a parte da lei já vai, até onde eu conheço, deixar claro a minha limitação de conhecimento nessa área, nós temos que criar diretrizes e não entramos diretamente na parte de regulação, nessa parte mais interna da atuação da CESPA, né, junto com o EMOPA, nesse projeto. Ele realmente é um... Desculpa, isso, só para não perder o gancho, isso que a senhora está falando é exatamente o que eu percebi na norma do Hemorrio. Ele estabelece até uma espécie de norma programática, ou seja, diretrizes. Ele não entra em minúcias assim da prática do dia a dia. São uma espécie de diretrizes para ser aplicada nessa política pública dessa doença. Exatamente. E temos, assim, com essa lei sendo editada pela Assembleia ou pelo Poder Executivo, nós temos também a ideia de, quem sabe, prosseguir com a discussão já, para que possamos, por isso a presença do COSEMES, avaliar a situação de efetivação mais prática da política mesmo. Então, há essa vontade de evoluirmos no diálogo, de modo que, assim que a gente conseguir propor a lei, quem sabe já entrar numa discussão para a efetivação prática desta política. Então, eu agradeço muito a todos. Eu quero, assim, propor da seguinte forma. Hoje, dia 16 de junho, nós temos, em muitos órgãos, algum recesso no mês de julho, não é? Eu não sei como é vocês, mas na Assembleia Legislativa nós temos recesso no mês de julho, recesso parlamentar. E no Judiciário não tem, não é? Eu não sei como funcionaria, mas, assim, devido... Acho que só na Assembleia mesmo. Todos os outros vão funcionar normalmente. Vão continuar normalmente. Mas, assim, de acordo com o que vocês decidirem, nós podemos dar um prazo, até porque eu creio que para essa avaliação a gente precisa de um bom prazo. Eu havia planejado no início de agosto, com vocês tendo acesso a esta minuta e tendo um tempo possível para avaliação, nós já começarmos com uma reunião bem propositiva já, que seria com as sugestões de mudanças, as sugestões de alterações e a discussão bem prática desta minuta, desta proposta de projeto de lei. Já poderíamos deixar aqui marcada a data, e aí, de acordo com a agenda de vocês, nós poderíamos eu sugiro, assim, 2 vezes no mês, até encerrar, porque eu creio que toda semana talvez fique pesado para muitos de vocês, eu não sei.
a reunião semanal pode ser um pouco, porque todos somos cheios de outras atividades também, né? Então, eu sugeriria que fosse assim, a partir do início de agosto, faríamos 2 reuniões mensais até encerramento. Eu creio que uns 2 meses, assim, as discussões, porque todos vão avaliar e vão propor mudanças, e aí a gente vai discutir o que achar de pertinente, o grupo vai poder decidir e votar, dependendo das apreciações, claro, sempre respeitando a limitação de legislar, né? Então, a minha proposta é que iniciemos a primeira reunião já propositiva, já seria com nessa data, dia, deixa eu olhar aqui o calendário. Kézia, Oi. eu gostaria de fazer uma breve consideração em nome do COSEMES, se for possível. Claro. Em primeiro lugar, meu boa tarde a todos os integrantes desse grupo, especialmente as mestras Luciana Maradei e Ieda Pinto. Eu quero ressaltar a importância de se estar discutindo, iniciando uma discussão para criar uma política mais específica para tentar dar conta das coagulopatias hereditárias e das hemoglobinopatias. Acho que nós temos, a nível nacional, né, uma política, um sistema nacional de sangue, componentes e hemoderivados. Temos uma política nacional de sangue, componentes e hemoderivados. Temos, a nível dos estados, uma rede de hemoterapia, e aqui no estado do Pará isso não é diferente, com o Hemocentro Central, com os hemocentros regionais, com os centros, núcleos de transfusionais. O que eu observo, e foi a fala da doutora Luciana, a fala da Cristiane, a fala da Ieda, no sentido de que a gente possa estar desenhando uma rede, não é, de hemoterapia no Estado para inserir, articular outros pontos de atenção além da hemorrede. E aí se faz muito importante, porque às vezes parece que não é, mas é fundamental, a inserção da atenção primária em saúde e, logicamente, essa questão da retaguarda de leitos para situações de emergência. Nós já temos no estado do Pará algumas redes implementadas que estão em fase de aperfeiçoamento, de ampliação, uma rede de urgência e emergência, como a rede Cegônia, como a rede de atenção às pessoas com deficiência, etc. Eu acho que a gente poderia estar pensando, sem prejuízo de uma política definida para o Estado, onde a gente possa estar estabelecendo algumas diretrizes, mas, a nível operacional, nós vamos precisar envolver CESPA, EMOPA e COSEMES, que representa os 144 municípios do Estado, né? E dentro daquilo que são as normas, os princípios e as diretrizes do SUS. Nós vamos ter que estar discutindo isso em comissões intergestores bipartite, nós vamos ter que estar discutindo isso a nível de Conselho Estadual de Saúde, porque é uma política estadual, né? E a gente está num momento até propício para isso, em que pese a questão da pandemia, mas nós estamos com um plano, com um projeto dentro da Secretaria Estadual, em que a gente está discutindo planejamento regional integrado, a gente está discutindo a implantação de redes de atenção à saúde e a gente está discutindo governança dessas redes de atenção à saúde. Então, eu acho que vem essa proposta que a gente considera como importantíssima para todo o estado do Pará, para todos os municípios, mas a gente precisa estar discutindo essa rede num contexto de regionalização.
para que efetivamente a gente possa estar descentralizando ou garantindo minimamente em cada região de saúde um ponto de atenção para atender essas situações emergenciais. Então, eu queria estar propondo que, no aspecto técnico operacional, a gente pudesse estar, EMOPA, CESPA e COSEMES, fazendo uma discussão num subgrupo, e a parte jurídica, normativa, regulamentadora, pudesse estar aí com a contribuição de defensoria, de procuradoria, certo? Essa área mais jurídica da coisa, logicamente, com também a participação da Assembleia Legislativa, que tem um aspecto legislativo da proposta, né? Então, a gente já está propondo para que a gente possa estar avançando nessa questão. A gente já tem alguma coisa, ou muita coisa já, apenas a gente precisa implementar mais algumas coisas nessa hemorrede do Estado do Pará para ampliar e garantir aquilo que a gente chama de integralidade da atenção dentro do SUS. Excelente, doutor Raimundo. A doutora Ieda tem uma fala agora aqui, está pedindo. Eu quero que a senhora ligue o seu áudio. Isso, doutora. Oi, Sena, tudo bem? Prazer lhe rever, pelo menos por vídeo. Prazer é meu, doutora. A propósito do que você falou, eu estou aqui com um bloquinho anotando, e eu coloquei justamente isso. Eu acho que tem que estar definido o papel de cada ente, do ente federal, do ente estadual e do ente municipal, né? Porque o paciente, primariamente, ele está no município. Está no município. Né? E ele não precisa só do atendimento hematológico, né? Uma criança precisa de toda a atenção que as outras crianças precisam, né? As mulheres precisam de uma atenção integral, os homens também. Então, ele precisa de uma atenção integral, primeiramente, dentro do município. Então, eu acho importante que, talvez, no detalhamento, esteja bem claro qual é o papel de cada ente, qual é o papel do federal, porque, às vezes, a gente começa a conversar com determinado município e diz, não, isso e assim, não é nem do Estado, ele diz, isso é coisa do EMOPA, né? E não é bem assim, o EMOPA não é o proprietário, o EMOPA é apenas um dos entes participantes. Então, eu gostei muito que o COSEME já esteja com esse posicionamento, doutor Sena. Muito obrigada. Eu que agradeço a sua também revê-la. Cristiane, pode ligar o seu áudio. Queria, assim, acrescentando um pouco que eu já acho que a gente já está numa convergência, né? Que é essa questão justamente de a gente pensar em algo regionalizado, né? Porque a gente sabe, como eu estou dizendo, para que seja factível, a gente sabe que a gestão de recursos da saúde, na verdade, ela precisa ser muito bem gerenciada. E o que a gente propõe também é que, assim, quando, agora, e a partir da Constituição de 88, a importância da participação dos usuários nesses grupos de discussão, entendeu? Que não seja somente um debate entre os gestores, mas que a gente também possa participar de uma forma bem efetiva também com os grupos, para que a gente tenha esse olhar de quem realmente está do outro lado da ponta. Então, se a gente pensar em ter grupos, ou seja, claro que requer... Eu só queria deixar uma observação com relação ao projeto, este pré-projeto de lei. Esse pré-projeto, ele também foi feito com o apoio do Comitê de Assessoramento Jurídico da Associação, da ASPAC, no sentido que ele realmente vem desenhando diretrizes. Se dizer se tem algum conflito de competência dentro das diretrizes que a gente vai precisar apreciar antes de passar pela Comissão de Constituição e Justiça da ALEPA, que sem isso a gente não consegue ir adiante, a gente precisa sanar qualquer coisa que exista hoje neste projeto. Mas, a princípio, ele também ele está muito alinhado com o modelo que foi proposto
para nível nacional em 2014, onde a ASPAC participou do fórum de discussão, inclusive, de implementação da Política Nacional de Atenção. Acontece que, na época, né, por questões políticas e questões pessoais e conflitos de gestores, nós chegamos até ao momento da consulta do usuário. E aí acabou que o desenho dessa diretriz foi para a gaveta. Então, o que a gente está trabalhando a nível estadual é a gente está tentando trazer o que seria dentro realmente da competência das diretrizes gerais do Estado, para que aí se faça um desenho mesmo da rede, que vai ser pactuado nos comitês bipartites. E é muito importante, assim, eu vou falar uma experiência muito ímpar com relação ao COSENT. É muito importante, doutor Raimundo, que fique muito claro que, às vezes, quando se leva uma pauta para os secretários de saúde, e a gente sabe que eles têm uma demanda de trabalho muito grande, quando se fala atender paciente no município, eles já rejeitam qualquer coisa, porque eles pensam que eles vão gastar mais com isso. E a gente tem uma proposta, inclusive, que se for a questão de abrir pauta dentro das regiões, dentro dos grupos, das diretorias regionais, dos comitês regionais, que a gente pudesse levar e explanar para que eles possam entender como é que se dá a gestão realmente, tanto da coagulopatia como da imunoglobinopatia, para que eles possam compreender que eles concorrendo pela aprovação da pactuação do que vai ser feito daqui para frente, na verdade, vai levar a uma economicidade para o município, porque o paciente que está bem atendido, pré-diagnosticado, com o seu tratamento de forma preventiva, que é o que já dispõe o programa do Ministério da Saúde, ele economiza em TFD, ele economiza em hospitalização, que o custo é 80% muito maior na hospitalização, é a criança que está na escola, é o cidadão que está trabalhando, entendeu? É a previdência, que foi pauta de discussão, né, na reforma da previdência, é o paciente que não vai precisar de usar nem o BPC, nem uma aposentadoria precoce, e ele também vai evitar de ocupar o recurso público como um deficiente físico, entendeu? Então, é muito importante que esse tipo de pauta seja levado para as reuniões das comissões, dos comitês, entendeu? Regionais, as diretorias, para que eles possam compreender que isso, pelo contrário, não vai impactar em custo, porque o Ministério da Saúde já se ocupa de comprar medicação. Ele só precisa ser olhado que ele é o paciente do município, e não realmente isso, como a doutora falou. Quando fala o paciente, vou lhe ser sério, o paciente chega na frente do médico, na unidade básica, e diz assim, eu sou hemofílico. Não, não é comigo, manda para o hemofílico. E aí aí ele faz essa viagem toda, que eu já reportei a vocês. Era só essa observação que a gente precisa colocar. Cristiane, eu quero pedir desculpas quando propus 2 subgrupos e não ter incluído as associações. Mas eu falei em Conselho Estadual de Saúde e nós vamos ter que descer, sim, as comissões intergestores regionais, que são 13 no estado do Pará, porque é lá que se pactua as coisas nas regiões, né? E como é um projeto de abrangência estadual, vamos ter que pactuar na CIB, que é a Comissão Intergestores Estadual. Tá? Mas eu já proponho a Késia que a gente já tenha um subgrupo aqui mais ou menos desenhado. MOPA, CESPA, vocês, a outra associação da anemia falciforme, não é isso? E outros que possam ter no Estado para contribuir com essa visão de usuário, de pessoas que estão lidando no dia a dia com as dificuldades. Quanto a essa questão dos gestores, nós temos gestores e gestores. Tem os que entendem e compreendem a política do Sistema Único de Saúde, tem outros que não compreendem, né? Mas, para nós, enquanto COSEMES, que representamos as 144 secretarias,
no caso do Pará, a gente tem uma compreensão muito já aprofundada dessas questões que a gente precisa ir implementando. E a gente só vai conseguir efetivamente se a gente regionalizar. Alguém falou no início que nós não vamos ter como ofertar todos os serviços, a atenção integral nos 144 municípios. Eu diria que no Brasil como um todo, dos 5.570 municípios, 70% tem menos de 20 mil habitantes. São municípios de pequeno porte, com poucos recursos administrativos, técnicos e financeiros, que nós temos que pensar em regionalização e agora em macro-regiões de saúde para garantir aquilo que a gente chama de alta complexidade. E que não é, me parece que o caso aqui, a gente não está falando de alta complexidade no caso específico desses atendimentos emergenciais. A gente precisa de serviços especializados, um leito de retaguarda, mas que necessariamente não seja a UTI, né? Mas acho que isso tudo pode ser discutido efetivamente na construção desse desenho de rede e o projeto trabalhando diretrizes para a gente implementar, construir a rede mais ampliada do que a gente já tem, a hemorrede dentro do Estado. Senhores, eu, falando assim, em nome da Assembleia Legislativa, achei excelente a proposta do Dr. Raimundo, e aí a gente precisaria, para andar com essa divisão, né, esses subgrupos, precisaria da presença da CESPA nesta reunião. Então, porque a CESPA ela representa uma parte importantíssima, que justamente é o desenho da rede, é o fornecimento de muitos serviços, é a retaguarda hospitalar. Então, é muito importante. Infelizmente, a doutora Ana Paula não participou aqui, mas eu vou reportar a ela, e nós vamos, eu posso ir noticiando no grupo essa possibilidade. Realmente, ela é muito eficaz, se nós conseguirmos fazer um grupo ali, a Procuradoria do EMOP, trabalhando na parte jurídica, junto com o Ministério Público e a Defensoria, seria muito bom. E aí a doutora Saide, com a equipe médica, que já tem experiência em regulação, junto com o COSEN, já poderia trabalhar na parte prática da coisa. Então, eu creio que seria algo, pode ser feito algo muito bom a partir de agora já. Eu só preciso desse retorno da CESPA para poder evoluir nessa proposta, doutor Raimundo. Eu creio que será muito eficaz se conseguirmos. Sem nenhum problema. A gente fica no aguardo. O EMOP é vinculado à CESPA, vinculado. É vinculado. Né? Então, pode já fazer essa aproximação aí, puxar essa integração logo, para a gente não perder tempo. Com certeza. Doutora Lilian, a palavra é sua. Doutora Lilian Garcia, da OAB, presidente da Comissão de Saúde da OAB, seja bem-vinda, a palavra é sua. Obrigada, muito obrigada. E boa tarde a todos, boa tarde, né, para o doutor Jacques, na presença, né, de todos aqui, eu gostaria de saudá-lo. E eu queria só, assim, fazer uma pequena pergunta. Se essa sugestão do seu Raimundo, né, de ter grupos separados, ela exclui realmente, ela quer realmente excluir pessoal da área do direito, porque eu acho que não tem sentido, entendeu? Por exemplo, a Lei da Política Nacional de Sangue, que é a 10.205, né, que veio regulamentar o parágrafo 4º do artigo 199 da Constituição, assim, tudo é uma questão que vem puxando a legislação. E para a gente da área do direito, você entender o fluxo, fica muito mais fácil de você trabalhar, né, ou analisando a lei, ou, no caso da Assembleia, né, realizando uma proposta de lei, entendeu? Se você consegue entender o fluxo. Eu não entendi por que essa necessidade de separação. Eu não sei qual seria realmente a necessidade de separar. Porque quando a gente cria...
se precisar de um decreto, se precisar de um projeto de lei, se precisar de tudo a gente tem que analisar de acordo com as políticas do SUS, que são leis, que são normas, de acordo com a política do sangue, que também é lei, entendeu? Que são normas. Então, eu não vejo por que excluir, entendeu? Até mesmo a questão de pactuação é uma lei. Então, a gente vai estar falando, basicamente, coisas que interessam para todos. Eu não entendi por que a necessidade de separação. Se alguém... Doutora Lília, Kézia, por favor. Sua Doutora palavra, Lília, doutor. em nenhum momento a minha intenção foi fazer exclusões. Muito pelo contrário. Acho que nós estamos aqui num grupo que integra vários setores de várias políticas públicas, poder executivo, poder legislativo, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB. Então, não é a intenção fazer exclusões. Nós queremos inclusões. A minha proposta tem o sentido de, num primeiro momento, se trabalhar com os subgrupos e, num segundo momento, você integra ou reintegra ou retorna, trazendo aquilo que foi discutido no técnico, aquilo que foi discutido no operacional, para a gente juntar e fazer a discussão final da proposta. Foi só nesse sentido que eu fiz a minha propositura. Eu entendi da mesma forma. Na minha concepção, a ideia é somar forças de modo que fique mais eficaz, né, doutora Lilian? Mas, doutora Fábia, por favor, diga a sua opinião. Eu queria apenas dar uma sugestão, que de toda forma, como nós somos muitos, a gente vai precisar ter uma estratégia, uma metodologia para a gente poder encaminhar o trabalho. Então, eu penso que talvez possa ser útil que, num primeiro momento, nós ouvimos hoje os usuários. Nós temos já uma proposta de minuta de anteprojeto elaborada pelos usuários, que, pelo que eu entendi, reflete a necessidade de quem está lá na ponta e que está buscando esse serviço. Então, talvez fosse interessante, Lília, eu não sei, mas talvez fosse interessante que os gestores sentassem a partir dessa minuta proposta pelos usuários e até verificando as experiências de serviços de referência de hematologia em outros estados, e aí as doutoras, as médicas que estão aqui conosco, que têm toda essa experiência, que estão na ponta, podem trazer essa referência de quais serviços poderiam atender ou estão mais próximos do que se busca aqui no estado do Pará, e tentar fazer uma minuta, como você colocou, quer dizer, no início de agosto, nós teríamos pelo menos um início de trabalho para a gente sentar e discutir. Eu, em parte, concordo com a Lilian de que realmente a gente se separar desde o princípio perde um pouco o sentido. Talvez para nós, Daniel, não sei, talvez para nós da área jurídica faça mais sentido que a gente comece a fazer uma análise em cima de uma minuta construída. E aí sim, de repente, a gente pode até fazer uma reunião entre a gente, Procuradoria, Ministério Público, Defensoria, OAB, tudo bem. Mas eu penso que nessa construção da minuta, em termos de diretrizes, referenciais, para que em seguida a gente entre também na questão do fluxo, se isso for entrar dentro desse projeto de lei, a gente precisa ter algo mais construído, né, para a gente poder sentar e analisar. Se a gente começar, se a gente se isolar agora, eu, Lilian, e o doutor Daniel e os procuradores que estiverem aqui, a gente não vai ter muito elementos, a não ser elementos esparsos, elementos soltos. A gente precisa discutir já em cima de uma proposta de minuta. E aí eu entendo o doutor Sena quando ele diz seria interessante COSEMES, CESPA e EMOPA sentar e discutir um pouco como é que seria esse fluxo, o que seria essa proposta de regionalização. Eu achei excelente a sua fala, doutor Sena, realmente uma fala de gestor, né, de quem está ali no operacional,
verificar como é que a gente pensaria essa estratégia de regionalização, que eu acho que atende bem a colocação da Cristiane desde o início, a necessidade de uma descentralização desse acesso ao serviço, porque me parece que o serviço, como desde na reunião que nós fizemos ontem, ela já vinha insistindo nisso, que o serviço hoje está muito centrado na capital e os pacientes eles estão espalhados pelo Estado, né? Então, eu penso que a gente poderia pensar, minha proposta seria que realmente os gestores sentassem, trabalhassem em cima já dessa minuta apresentada pelos usuários, se ela realmente reflete a necessidade deles, para ver o que dentro da realidade do Estado do Pará é possível construir como primeira proposta para uma primeira reunião de trabalho mais operacional, que poderia ser no início de agosto. Né? Mas penso que a gente só teria realmente material para trabalhar, mas operacionalmente falando, a partir dessa minuta. Não sei se os colegas entendem de forma diferente. Mas penso que se a gente discutir empiricamente, a nossa discussão vai ficar muito no ar. A gente precisaria discutir em cima realmente de uma proposta já voltada para a realidade do Estado do Pará. Ok, muito boa a sua proposta, doutora Fábia. Eu penso que a gente... Daqui a pouco, o doutor Paulo, depois do doutor Daniel, eu queria ouvir o senhor acerca da possibilidade de o senhor, através do EMOPA, encabeçar essa discussão com o executivo, né, para discutir essa proposta, essa minuta já vinda do EMOPA em conjunto com a CESPA. Mas aí vamos ouvir o doutor Daniel, que estava aqui no aguardo. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Estão conseguindo me ouvir direitinho, né? Tá. Inicialmente, eu vou me filiar à posição apresentada pelo Ministério Público, a doutora Fábia. Eu também acredito que, nesse momento mais operacional, a gente precisa que os gestores, as pessoas que atuem literalmente nessa área, na linha de frente, eles formulem para a gente já algo mais concreto, que aí depois a gente entra no aspecto jurídico mesmo para fazer uma análise. Eu consegui, enfim, identificar, ao ponto de todas as falas que foram apresentadas, a gente tem basicamente que construir uma política de atenção integral e de âmbito estadual. Então, tem esses dois focos. Tem a questão da atenção integral, então, como é que ela é desenhada, como é que se faz esse fluxograma, que vai desde uma atenção básica até o atendimento referencial, enfim, passando pela questão da retaguarda, que foi tanto levantado, enfim, todo esse desenho, e isso vai ter que ser construído pelo pessoal técnico mesmo, né? A parte jurídica, que a gente ficaria realmente num segundo momento, no meu modo de ver em relação a isso. E, claro, no âmbito estadual, então, toda a questão da regionalização, e daí a importância do executivo se fazer presente, né, nesse momento. Então, a gente vai ter, sim, um aspecto legislativo, mas a construção desse projeto de lei, já com a presença do executivo, para mim, ela é fundamental. Então, a importância da CESP, o próprio EMOPA à frente dessa conversa, e, claro, os municípios aqui se fazendo presente também, né, que a gente vai criar um plano de âmbito estadual, pelo menos essa é a proposta, essa é a ideia. A Kézia, ela foi engraçada com a gente, né? Eu estava imaginando desde o início da nossa conversa como é que a gente construiria do zero isso, sabe? Nossa, vai dar um trabalho imenso. Não, já tem uma minuta pronta apresentada aqui para a gente. A minha dúvida em relação, e aí não sei se a Cristiane pode esclarecer, porque, pelo que eu entendi, foram os usuários que vieram já com essa minuta, eu tinha essa dúvida. Nós não temos, então, um plano nacional, né? A gente está partindo na frente, tentando criar um plano estadual, sem ter antes um plano nacional. Ok. Mas nós já tem conhecimento, estava a Zenó também, que é de uma associação nacional, pelo que eu percebi agora. Nós temos em outros estados leis semelhantes à que a gente está querendo criar aqui já no estado do Pará, ou não temos? Vai ser o primeiro ente federativo, o primeiro estado a criar isso. Ou de repente pode ter e só a gente não sabe. Então, não sei se vocês já têm essa resposta. Eu vou concluir, Cristiane, que aí eu já passo a palavra, então, tá? Porque eu vejo isso no dia a dia, aqui na Defensoria Pública, nem sempre, às vezes, a gente precisa inventar a roda, né? Ou criar tudo do zero. A gente pode partir de experiências exitosas já existentes em alguns outros locais, e aí, claro, fazer as adaptações necessárias para o âmbito do estado do Pará. Então, de repente, se a gente já houver em outros estados brasileiros leis semelhantes, a gente já poderia
puxar e trazer para servir também de paradigma para nossas análises, para nossas discussões, para nossas conversas, né? E até para acrescentar, eventualmente, já o que for necessário nessa minuta que já foi apresentada. Se nós não tivermos essa informação, Kézia, e aí já fica uma proposta, a gente pode oficiar. A gente pode oficiar tanto para o Ministério da Saúde, quanto para cada uma das Assembleias Legislativas do Brasil, para perguntar se já tem leis semelhantes à que a gente está se propondo a construir aqui. Então, isso só vem a somar, claro, a minuta que já foi apresentada pela Cristiane, que a gente vai se debruçar agora. Mas, no mais, a Defensoria Pública está à disposição, tá? E é uma honra poder fazer parte desse grupo e a gente vai ajudar no que for possível. Muito obrigado. Obrigada, doutor Daniel. Eu creio que a Cristiane já tem a resposta, né? Seu trabalho é muito longo, por isso que a gente já se debruça. A gente tem uma lei nacional, Daniel, entendeu? Que é a lei do sangue, que estabelece as diretrizes da gestão do sangue e que determina a competência da hemoterapia, realmente. E essa parte ambulatorial, né, da atenção, educação ao paciente também, que está atribuída na competência da hemorrite. O que a gente vai precisar navegar é justamente para não existir nenhum conflito de competências, porque a competência da gestão da hemoterapia é da Fundação Hemopa, né? Ele é o coordenador, e o que ele vai precisar é conversar com a rede de atenção do Estado. Em termos de experiência, o que existe no Brasil? A gente se debruçou, estudou, e também já não precisa inventar realmente a roda, mas a gente também sabe o que deu certo e o que não deu certo. Foi criada no Rio de Janeiro, mas hoje essa rede não consegue operacionalizar, porque a forma como foi desenhada, ela onera muito o Estado, e a gente sabe o estado da economia com que está o Rio de Janeiro. Então, toda a rede de atenção lá está parada. A outro estado que tem esta lei, onde está um pouco desenhada, é o do Ceará. Mas eles também, na hora de desenhar a lei, ela foi de iniciativa do Executivo, e não houve essa percepção ou sentar e discutir muito com os atores que faziam parte disso. Quando ela foi desenhada, ela fez um grupo de atenção aos pacientes, mas não atentou para a questão da regionalização. Então, eu tenho, no Ceará, eu tenho pacientes que moram neste município, que é vizinho do outro, que é mais fácil, quando eles desenharam a rede de atenção no modelo da rede de atenção do Hemocentro. Por exemplo, hoje, a rede de coordenação que o Hemopa tem não é idêntica à que está no desenho da atenção no Estado. Entendeu? Então, ele coordena, você vai ver que tem municípios que ele faz parte de uma regional de atenção do Hemopa, que não é a que está na rede de atenção. E aconteceu isso no Ceará. Quando eles fizeram a lei, eles desenharam pela rede de atenção, de coordenação da rede de hemoterapia. Aí esse paciente ficou desassistido, porque ele não pode buscar o hospital regional da qual ele faz parte, região de saúde, porque no desenho da lei ele está na rede, ele acompanhou o modelo da rede de hemoterapia. E a gente teve essa preocupação de olhar isso nessa diretriz, de acompanhar a rede de atenção de saúde do Estado, nas regionais a que eles pertencem realmente. Entendeu? Isso foi uma coisa que a gente deu uma atenção e aprendeu. O outro lugar que tem um desenho que está assim regulamentado, que existe referência contra referência, é o Distrito Federal. Entendeu? Mas ali eles têm hospital, a gente vai considerar a dimensão, que é bem menor, né? Então, eles têm lá um desenho, mas as contrarreferências dele está tudo só dentro do âmbito do Distrito Federal. Qualquer município que esteja fora ali do Distrito Federal não é contemplado também. Então, a verdade é que, assim, a gente pegou todas essas legislações, a gente olhou, compilou, conversou com as equipes, conversou também com os hemocentros.
que a gente sempre tem oportunidade, enquanto representante de associação, participar de congressos e entender como é que a coisa funciona, e a gente teve esse olhar, entendeu? Então, não é inventar a roda, não, a gente pegou. E aí havia, como eu falei ainda há pouco, essa proposta de que existisse a política, pelo menos nacional, que marcasse as diretrizes. Porque, por exemplo, ao contrário da coagulopatia, da hemofilia, a falciforme tem uma política nacional de diretriz. Nós, da coagulopatia, ainda não temos, porque isso requer um movimento mais ali na estrutura de Câmara, de Congresso, né, de proposição, aí é mais complexo, porque aí a gente está trabalhando, estou dizendo que não teve hoje, com os nossos representantes a nível nacional, porque lá eles só aceitam dialogar com o representante nacional. Eu já estive, inclusive, com reunião com o senador, né, com o senador não, com o deputado federal Joaquim Passarinho, e ele me explicou, disse, ó, a gente até gostaria de te ajudar, mas você tem que vir com o teu ente da representação nacional, porque a gente está falando a nível nacional. Entendeu? Então, foi aí que a ASPAG disse, ó, cabe de uma coisa, esse movimento nacional vai demorar muito, bora resolver o problema doméstico que é estadual. Mas a gente tem esses 3 modelos, que aí vocês, necessitando, eu disponibilizo, porque eu já tenho no meu acervo de biblioteca, assim como eu tenho no meu acervo os relatórios da auditoria operacional da TCU, acordando, onde os conselheiros fazem a determinação para que as secretarias de Estado e municípios procedam, façam a regulação da atenção do paciente nos seus estados, por conta do recurso que ele é federal. Então, eles têm uma competência, porque aí eles estão falando de economicidade do recurso que é federal. Então, eu posso compartilhar isso tranquilamente. Ok, a senhora Cristina pediu para falar, mas eu só queria dar a palavra rapidinho, primeiro, obviamente, para o doutor Paulo, que já estava no aguardo, para só falar sobre o nosso direcionamento, doutor Paulo, acerca dessa questão, dessa avaliação dessa minuta que a gente está colocando aqui no grupo. Se o senhor quiser, tem uma administradora daí do EMOPA, pode colocar o senhor também, o doutor Benício, para estar assim, numa comunicação mais rápida. Como se o senhor pode proceder, e assim o senhor também dá o direcionamento para a gente de um tempo para nós, para que o grupo novamente se reúna já com esta proposta. Perfeito, era isso mesmo. Eu acabei de receber a minuta, né, desse projeto, e eu acho que a gente precisa fazer uns encaminhamentos bem práticos, objetivos, porque senão nós vamos continuar discutindo e acabamos não levando muita coisa em frente. O EMOPA, como responsável pela política de sangue do Estado, vai pegar essa minuta, verificar, estudar, ver todas as possibilidades, e não resta dúvida que o EMOPA e a CESPA, como do Poder Executivo, estaremos à frente dessa questão toda. Então, eu acho que nós devíamos montar logo um cronograma para que a gente possa, daqui a algum tempo, estar discutindo novamente em cima desta minuta, que será analisada pela área técnica do EMOPA, pelo jurídico também. Então, isso é muito importante, para que a gente possa avançar nessa política, né, de atendimento dessa rede dentro do Pará. Principalmente que nós sabemos que nós vamos ter desdobramento com prefeituras, com uma série de instituições que vão estar ligadas para a gente poder botar em funcionamento isso. Então, era isso que eu gostaria de falar. Vamos tentar ser o mais práticos e objetivo possível nesta condução desse projeto de lei, nesse estudo, nessa avaliação, para que aquilo que possa realmente tornar uma coisa legal. Aí, doutor, a partir de hoje, a minha sugestão seria retomarmos isso no dia 11 de agosto
e faríamos, a partir daí, uma reunião a cada reuniões quinzenais. A sugestão seria que continuasse na quarta-feira, e aí, se o grupo preferir, ficasse no turno da tarde, assim como estamos virtualmente, até que possamos, pelo menos antes do final, fazer uma reunião presencial, né? Quem sabe no encerramento desse trabalho. Mas a minha sugestão, dia 11 de agosto, aí eu peço a ajuda do Dr. Benilson para que possamos, já que vocês, aqui no Dr. Paulo, para que nós possamos verificar se esse tempo hábil, que seria 1 mês e 20 dias, é possível de o EMOPA fazer este trabalho inicial, de avaliar a minuta, conversar com a CESPA, com o COSEMES, o que for necessário para que já tenha uma proposta? Agora, assim, eu acho que a proposta chegou hoje em nossas mãos. Essa minuta chegou agora, nós não tínhamos conhecimento. Nós vamos precisar analisar tecnicamente, principalmente, e o jurídico que vai dar essa composição da legalidade daquilo que está sendo proposto, o que a gente possa propor. Então, eu acho que deveria ser um tempinho um pouco maior, porque mês de julho realmente é um mês muito complicado para todos. Nós não temos recesso, mas nós temos muito trabalho em estar captando doadores, porque é um mês onde geralmente caem as doações de sangue por causa das férias e tudo isso. Então, nós vamos precisar, eu acho que, tipo, 15 de agosto talvez seria um pouquinho mais, um tempo um pouco melhor. Então, 15 é um domingo. Temos aqui dia 18, uma quarta-feira, pode ser? Perfeito. Perfeito, então. 18 de agosto seria a nossa próxima reunião deste grupo. A partir daí, a nossa sugestão é que façamos reuniões quinzenais. Aí, creio que dependendo da necessidade, mas de início seria esse planejamento, 18 de agosto, aí em seguida, no dia 1º de setembro, dia 15 de setembro, seria essa a proposta inicial, mas é claro que a cada reunião nós podemos decidir a data da próxima. Pode ser assim? Pode ser. Concordam? Ok. Senhora Cristina, por favor, a sua vez. A senhora também é do EMOPA, não é? Sim, sou assistente social do EMOPA, trabalho no ambulatório. E assim, vou ser bem breve. É só dar um oi para todo mundo, dizer que é um prazer estar participando dessa primeira reunião, né? E principalmente por tratar-se da criação de uma política, né? E quando a gente pensa em política pública, a gente sabe o quanto é importante para os nossos usuários. Então, assim, dizer que a gente vai ter muito trabalho, né? Porque a gente vai ter que fazer esse desenho dentro da rede de atenções de saúde, pensando na redução desse itinerário terapêutico que o nosso paciente faz, né? Que a gente convive diariamente com essas demandas, complicações com TFD. Então, que a gente vai ter um trabalho muito grande de montar as linhas de assistência, né? E linhas de cuidado para esses usuários. E aí eu acho bacana essa proposta da divisão inicial dos dois grupos, de trabalhar os gestores e técnicos, né? Já alinhavando essa proposta de linha de cuidado, né? Com esse olhar na rede de atenção à saúde de uma forma mais geral, e o pessoal do jurídico já depois pegando essa minuta, já toda alinhavada para trabalhar. Então, assim, dar uma boa tarde, dizer que a gente seja assim, bem-sucedido, né? Na concretização da criação dessa política, porque ela vai ser de fundamental importância para os nossos usuários no estado do Pará. Um abraço a todos. Senhores, Kézia, eu só queria solicitar ao Paulo que nos mandasse no grupo mesmo, quando é que a gente vai poder se reunir aí tecnicamente com a participação do COSEMES também. Perfeito, claro. Tá bom. Perfeito. Nós temos aqui um administrador no grupo de WhatsApp, que é do EMOPA,
Tá? Então, vocês puderem acrescentar o doutor Benício, o doutor Paulo também, para que fiquemos mais fácil a comunicação. A doutora Saide, que é administradora também, e aí a gente já vai se comunicando. De qualquer forma, essa data inicial está estabelecida e, assim, aguardamos o posicionamento do EMOPA no sentido de manter a data e caso haja algum ajuste, a gente pode comunicar no próprio grupo, podem informar a gente. Senhores, agradecemos em nome da Assembleia Legislativa, falo também em nome da ASPAC, não é, Cristiane? Que é um trabalho que ela tem encabeçado com muita vontade, mas é um trabalho difícil. Agradecemos a disponibilidade dos senhores em estar participando desse momento e creio que a nossa reunião foi produtiva, foi propositiva e espero que o trabalho a partir de agora seja também da mesma forma eficaz e que possamos realmente chegar no objetivo deste grupo. Que Deus abençoe a todos. Alguém ainda tem algo a dizer? Se não, todos abram os seus áudios para nos despedirmos. Tenham todos uma boa tarde. Uma boa tarde a todos. Em nome da Fundação EMOPA, a gente agradece. Agradecemos ao deputado Jacques Neves por essa iniciativa e vamos tocar em frente. Vamos ser objetivos e práticos. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Boa tarde. A equipe técnica do EMOPA está à disposição para fazer esta política realidade o mais breve possível. Obrigada, doutora Saide. Obrigada também. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Até a próxima. Até.